Se você clicou nesse vídeo é porque entende que alcançar os R$ 100.000 investidos não é tão simples, mas é extremamente relevante. É claro que 100 mil não é o objetivo final de ninguém, e para a maioria das pessoas a meta, no final das contas, é chegar a R$ 1 milhão investidos. Mesmo sabendo de que R$ 1 milhão hoje não é a mesma coisa do que R$ 1 milhão de épocas passadas, já que a inflação corroeu uma boa parte do poder de compra. Mas ainda assim, 1 milhão continua sendo um número psicológico e um número simbólico para a vida dos nossos brasileiros, com um número redondinho, com 6 zeros no final, extremamente importante. Só que toda a jornada até 1 milhão começa primeiro passando por um passo intermediário, que é talvez o mais difícil de todos, que é os R$ 100.000. E nesse vídeo eu vou te mostrar 3 coisas. 1. Por que é tão difícil chegar nesses R$ 100.000? 2. Como a sua vida muda extremamente depois que você chega nesse patamar e por que ele representa uma grande parte da sua jornada. E 3. O que você pode fazer para acelerar esse processo e chegar mais rápido nesse valor. E antes de entrar nesses 3 pontos principais, eu quero abrir um parênteses aqui. A minha consultoria personalizada está com vagas abertas e é voltado para quem não quer mais ficar perdido nesse mundo de investimentos e finanças pessoais, testando estratégia sem critério e errando por falta de método. É um acompanhamento mais próximo de forma racional que eu te auxilio a construir uma carteira personalizada de acordo com seus objetivos, de acordo com seu perfil de risco, com lógica, diversificação e estratégia para cumprir os seus objetivos. Não é promessa de ganho rápido nem ganho fácil. E muito menos fórmula mágica, que isso não existe. É exatamente o oposto disso, é um processo, uma estratégia e uma decisão baseada de forma racional. E no final das contas é isso que faz o teu patrimônio crescer ao longo dos anos de forma consistente. O link está aqui na descrição para quem tiver interesse. E agora sim, vamos ao ponto principal do vídeo. Por que é tão difícil chegar nos R$ 100.000 investidos? O primeiro passo é encarar a realidade como ela é. Para a maioria das pessoas que não vem de uma família rica, não ganhou uma herança, alcançar os 100 mil já é um passo extremamente difícil. Isso acontece basicamente por 2 motivos. O primeiro é que no início da sua fase como investidor, principalmente para quem começa cedo, que é o ideal, então quando você é mais jovem, a sua capacidade de aporte costuma ser bem baixa, e eu falo isso por experiência própria mesmo. Lá no início, eu também aportava muito pouco, questão de 50, R$ 100 por mês. Mas mesmo assim, a capacidade de você se manter consistente nos aportes é o que dá o resultado no final das contas. É isso que cria a disciplina, a constância, que no futuro te leva a outros patamares. E aqui já fica claro um ponto essencial. No começo da jornada, a consistência dos aportes é muito mais importante do que a rentabilidade da sua carteira. Mas calma aí que logo vai ficar mais explícito essa questão da rentabilidade. Segundo motivo, os juros compostos demoram para aparecer. E esse segundo motivo vale para todo mundo. No começo, os juros compostos ainda têm pouco efeito sobre o montante. Imagine alguém investindo R$ 300 por mês com uma rentabilidade de 10% ao ano. Após o primeiro mês, o dinheiro rende questão de centavos. Ao final do primeiro ano, a pessoa terá mais ou menos R$ 3.762, sendo 3.600 de aporte e R$ 162 de juros. Isso acontece porque o primeiro aporte foi o único que ficou realmente um ano inteiro investido rendendo a juros compostos. Os demais ficaram em um prazo muito menor, não fazendo com que os juros compostos pudesse demonstrar a sua exponencialidade. E essa lógica se repete por vários anos. E nessa simulação, apenas após 14 anos, o montante de juros começa a ser maior do que o montante aportado. Por isso, chegar nos primeiros R$ 100.000 é muito mais uma questão de constância e disciplina do que de rentabilidade da sua carteira. E assim, aqui já fica um dos primeiros parênteses que eu vou explicar mais para frente, mas a rentabilidade é sim importante, mas a disciplina e a constância no início vale muito mais. Por que os primeiros 100 mil são um marco tão importante na vida de um investidor? Os primeiros 100 mil é como empurrar uma pedra acima de uma montanha ou subir uma montanha russa. Exige primeiramente força, constância e principalmente paciência. Depois desse ponto, quando tu chega no ápice da montanha ou da montanha russa, a gravidade começa a te ajudar, porque começa a descer. E daí o dinheiro começa a trabalhar ao seu favor. E voltando ao exemplo dos R$ 300 por mês. Com uma rentabilidade de 10% ao ano, são aproximadamente
13 anos e 7 meses para você alcançar os 100 mil reais. Só que dos 100 mil aos 200 mil são apenas 13 meses. Então, no total, fazendo essa conta para sair do zero e chegar ao 1 milhão de reais aportando esses 300 reais, essa simulação levaria cerca de 34 anos e 9 meses, ou no total, 417 meses. Porém, para pensar comigo, 163 meses foram apenas para chegar nos 100 mil, o que representa aproximadamente 39% do tempo total foi apenas para chegar a 1/10 da tua meta, do teu patamar final, que é o 1 milhão de reais. Entende? Por isso o marco dos 100 mil é tão importante, porque ele não é 1/10 do caminho, e sim praticamente a metade, ou um pouco mais de 1/3 do caminho. E como aumentar os aportes? Existem apenas duas formas reais de você aumentar o seu aporte durante essa parte que necessita de disciplina e constância. A primeiro, reduzir gastos, com um controle das suas finanças pessoais, um controle orçamentário. E a segunda delas é, obviamente, aumentando a sua renda, sem elevar, obviamente, o seu padrão de vida, porque não adianta você elevar a sua renda, elevar o seu padrão de vida e no final você não ter mais dinheiro para investir. O controle de gastos vale para quem ganha de um salário mínimo até para quem ganha 10, 20 salários mínimos. Não é porque você ganha pouco que não deve se organizar, muito pelo contrário. Por você ganhar pouco, você deve sim ter um controle muito bem definido das suas finanças. Só que também a gente deve ser racional aqui de que existe um certo limite que a gente consegue economizar. Porque no final das contas todo mundo precisa consumir, todo mundo precisa de um lugar para morar. Por isso que muitas vezes aumentar a renda e buscar uma outra forma de aumentar os seus aportes, que não seja só cortando gastos, é um dos caminhos mais eficientes e inteligentes do ponto de vista financeiro. E não é por acaso que uma das coisas que eu mais converso com meus clientes e pessoal da consultoria, da comunidade VIP, da comunidade HE, é sobre empreendedorismo, buscando novas fontes de renda, novas formas de aumentar o nosso aporte no mundo dos investimentos. A importância da rentabilidade no longo prazo. No início, como eu já comentei anteriormente, a rentabilidade importa muito menos, mas com o tempo ela se torna extremamente decisiva. Uma diferença aparentemente pequena, como de 7% ao ano contra 10% ao ano, que aparenta ser pequena, no longo prazo gera anos de diferença. Numa simulação investindo R$ 300 todos os meses, com uma rentabilidade de 7% ao ano, o primeiro milhão demoraria 44 anos para chegar. A 10%, esse tempo cairia para cerca de 35 anos, e com uma rentabilidade de 15% para algo próximo de 26 anos. Por isso, conhecimento no mercado financeiro compra o seu ativo mais valioso no mundo inteiro, que é o que? O seu tempo. E ao final desse vídeo eu quero que tenha ficado 3 coisas muito claras na sua cabeça. 1. Começar cedo é extremamente essencial por causa dos juros compostos e da sua constância e disciplina, que demanda tempo e, obviamente, se torna um hábito na sua vida, principalmente se tu começa cedo. 2. Aumentar os aportes acelera e muito na sua meta e no seu objetivo de vida. E 3. De que a rentabilidade no final das contas importa sim, só que mais num passo em que você já tem um capital maior. No início, é disciplina e constância nos aportes. E claro, se você precisar de algum auxílio nessa jornada de forma personalizada pelo time HE, conta com a gente, o link está na descrição, como eu já comentei anteriormente. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal para me ajudar a trazer mais conteúdo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!